aí. Essa quarentena tá fazendo com que a gente faça coisas novas que não estava acostumada a fazer. Por que que eu me acostumava? Eu já não gosto muito de fazer vídeos, não é? Aí eu me acostumava de estar na rádio, já falava com vocês por lá, então eu pensava assim, já tá bom, né? Eu já estou cumprindo minha missão. Então, como essa questão, a rádio parou, eu falei, nossa, eu tenho que continuar falando com as pessoas que Deus colocou no meu coração, na minha vida, dar uma palavra de ânimo, de amor, não é? Então eu estou aqui fazendo uma coisa que eu achava que eu ia deixar para fazer lá na frente, entendeu? Porque eu sou meio guardadinha, isoladazinha, por isso que eu gosto de rádio, né? Vitorino, bem-vindo! Valdirene. Então vamos lá. Quem é que tem as perguntas e que eu não tenha respondido? Já veio uma pergunta aqui dizendo como preencher, né, a mente nesse tédio e tudo isso que está acontecendo. Bom, para e pensa que outras coisas você deixou de fazer quando pensava que não tinha tempo. Ok? Eu falei ontem sobre a importância de você não ficar voltada para o passado e sentindo saudade de quem você era, do que você fazia. Sabe por quê? Isso trava o teu cérebro, engessa para você criar perspectiva de coisas melhores lá na frente. Entende? Então, esse é o momento de viver intensamente a realidade. Tá bom, Rosa? Então, esse é o momento de viver a realidade. Sabe aquela coisa assim? Tá acontecendo isso, eu vou viver e vamos vivendo um dia de cada vez, né? Olha só, nem que seja, tá, Nilceia, eu vou falar dos exercícios. Então, nem que seja que você crie uma mini meta na sua vida de 1%, para fazer melhor em 1%. Sabe aquelas melhorias que você gostaria de fazer na sua vida lá atrás e que você não tinha tempo, estava cansado? Esse é o momento. Sabe por quê? Não foi só você que parou. Não foi só o Rio de Janeiro que parou, não foi só o Brasil que parou, o mundo parou. Porque às vezes a gente fica tão voltada para a nossa vidinha, não é? Para nosso microcosmo. O que é isso? O que é isso? Bom, ficar voltada para a nossa própria vida, a gente só fica vendo as nossas dificuldades e pensa que as outras pessoas estão vivendo melhor. Mas nesse momento, não. Esse momento é o momento onde todos estão vivendo situações parecidas, entende? Então, esse é o momento da gente focar naquilo que, se você crê em Deus, aqui todos creem em Deus. Quem tá me ouvindo aqui, como é que tá? Tua fé tá em dia? Como é que tá você nessa quarentena em relação à tua fé? Como é que tá o seu diálogo interno? Você conseguiu encontrar esse lugar de paz dentro de você? Você já conseguiu isso? Responde aí para mim. Tá, a Dani está aqui fazendo uma pergunta. Quer que leia? Estamos passando por uma transição a uma nova temporada, o conceito de muitas pessoas irão mudar. Qual o impacto que isso causará para a igreja brasileira ou no meio evangélico?
Quer dizer, eu tenho até que pensar o que eu vou falar para que eu não seja mal interpretada, tá? Mas a igreja está vivendo um momento onde as pessoas estão entrando, nem que seja na marra, na força, aprendendo que nós, tá? Onde nós estamos, nós somos a igreja de Jesus. Independente se você está em casa, independente se você está no templo, né, nas quatro paredes, igreja, instituição. E eu sempre bati muito nisso, sabe? Existe uma confusão, a Dani que fez a pergunta, eu estou respondendo. Existe uma grande confusão, eu já percebi até pelas pessoas que eu atendo, que confundem fruto do Espírito com obra de Deus. Entende? Fruto do Espírito é aquilo que é construído dentro de nós. É mudança de caráter, é a cura das nossas dores, das nossas feridas. É aquilo que o Espírito Santo vem tratar e a gente permite que isso aconteça. Então, obra de Deus é aquilo que é o serviço que a gente faz, servir uns aos outros, servir na igreja, ajudar o próximo. Mas pensa bem, se a gente não trabalha dentro de nós, se a gente não se supre, não se cuida, como que a gente vai ter condições de cuidar de outras pessoas? Me diga. Então, respondendo a pergunta que a Dani colocou aqui, qual o impacto que eu acho que vai ter na igreja evangélica, até nas outras igrejas? Eu acho assim que as pessoas, Deus está permitindo que nós, como igreja, a gente entenda e entre em contato com essa autonomia espiritual, nossa relação com Deus, que foi dada lá na cruz do Calvário, tá? E que com o Espírito Santo vivendo em nós somos o templo desse Espírito. Então, eu acho que nesse momento, a culpa, às vezes muitas pessoas estão doentes no hospital e acham que estão sozinhas, porque não estão podendo ir na igreja. Quanto que, na verdade, não é bem assim, sabe? Nós podemos fazer do nosso local onde nós estamos um culto a Deus. A nossa alma está ligada diretamente com Deus. Mas às vezes a gente está tão focado em quem está ao nosso redor, tão dependente de pessoas, que a gente não consegue viver esse segredo e esse mistério. É o que diferencia o Evangelho de todas as outras religiões. As outras religiões, o cristianismo é tão diferente que nas outras religiões as pessoas precisam de rituais para poder entrar em contato, né, com o mundo espiritual. Nós não. O Espírito de Deus é que veio estar em contato conosco. E a gente precisa desenvolver esse relacionamento interno. Foi o que eu falei ontem, né? A verticalidade é o momento de desenvolvermos a inteligência, a relação intrapessoal e a minha relação com Deus. E isso está acontecendo não porque você escolheu, é algo que está acontecendo. E, gente, a gente precisa ter cuidado, porque a Bíblia diz que não cai um fio da nossa cabeça se não for da permissão de Deus. Então, isso que está acontecendo, tudo isso é permissão de Deus. Então, a gente precisa entender o que Deus está querendo me ensinar para a minha vida pessoal. Primeiro acontece em nós, a qualidade começa em mim. A mudança precisa começar em mim, é de dentro para fora. Então, o que isso vai impactar uma igreja, todos nós, como igreja,
lá na frente em relação ao todo da igreja evangélica. Eu acho que a tendência, a vontade de Deus é que a igreja amadureça, cada um de nós amadureça, que a gente cresça e fique menos dependente de pessoas. Que a gente estabeleça dentro de nós um altar, um lugar do sagrado. É aquilo que está lá. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar será desligado no céu. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, o Pai que está no céu assim fará. Então Jesus nos ensinou tudo isso, ou seja, nos ensina, porque a palavra ela é atual, ela é viva. Então a gente precisa aprender a viver isso. Então ele fala da igreja com um só no quarto, com a porta fechada em secreto. Quantas vezes a gente está mal, está angustiado, está triste, não quer chorar na presença de outras pessoas, às vezes na presença dos filhos. A gente se fecha no quarto e busca Deus em oração, e Ele que nos vê em secreto nos recompensará. E fala da igreja enquanto 2 pessoas, se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, o Pai que está no céu assim o fará. E ainda fala da igreja de 2 ou mais pessoas, 2 ou 3 ou mais. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então não tem desculpa, sabe? Eu vivi uma experiência, uma grande experiência que eu vivi na minha vida, a tragédia, quando meu prédio caiu, eu fui morar em hotel, eu perdi tudo. Eu fiquei quase 1 ano sem poder ir à igreja, cuidando das coisas, eu não podia sair do hotel, era reunião uma atrás da outra, mas como eu tinha essa consciência de ser o templo do Espírito Santo, eu nunca enfraqueci na minha fé. Entende? Muito pelo contrário, eu aprendi muito com Deus nessa experiência. Então, esse é o momento. Então, quando você entende e acredita nisso, quem me perguntou aí, como preencher esse tédio? Sabe por quê? Muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com o silêncio, ficar sozinhas, tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo. Tem pessoas que não gostam de ficar em casa. Essas pessoas vão ter mais dificuldades durante essa quarentena. Agora, é um sacrifício que estamos fazendo para o bem dos nossos amados e para o bem da humanidade. Por quê? Bom, a gente sabe que tem muitos exageros, a mídia fala exagero e tudo, mas a gente precisa entender que se a coisa fosse tão simples, gente, Nova York, que é o centro do mundo, está vazia. Não tem ninguém na rua. A Europa inteira. Nós, por exemplo, íamos voltar para a Europa agora, dia 31 de março, cancelamos a nossa ida e nem sabemos quando vamos voltar ou se vamos voltar. Deus é quem sabe. Então, a Europa, que é o centro do turismo mundial, onde ali a gente tem um patrimônio da arte, da história do mundo, dali surgiram todas as outras colonizações da Europa que enraizou o evangelho para todos os lugares, né? O apóstolo Paulo saiu de onde estava, foi para a Grécia, depois foi para Roma. Então, a Europa está parada. Então, não é uma coisa simples. Então, o conhecimento gera motivação, gera ação e que gera resultados.
Por que é importante? Não basta você dizer, eu sei disso, mas vamos refletir sobre isso. Por que que é tão perigoso? Não existe protocolo de tratamento para esse vírus. É um vírus que eu acho que, como a tecnologia está tão avançada, eu acho que os vírus também estão avançados, não é possível. Porque é um vírus super resistente, com uma transmissão muito rápida de contato, né? Então passa de várias formas, passa de um para outro. Fica no chão, fica no objeto, ou seja, então a gente precisa fazer pelo menos uma parte do que é possível. Então a gente não deve menosprezar o inimigo, e hoje nosso inimigo pior é esse vírus. É a contaminação. Esse é o momento de ter paz, tranquilidade. Não adianta querer ser um super-herói da fé, ficar proclamando, determinando, sabe? Tá amarrado, porque não sei. Não, esse é o momento de resignação, é o momento de mansidão, é o momento de pacificar, é o momento, hoje nós estamos sendo convocados por Deus para vivermos o nosso ministério mais importante da vida, chamado família. Como está a sua vida em família? Como está a sua vida com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com as pessoas que estão vivendo essa quarentena com você? Como é que você está se comportando, reagindo, falando? Isso é muito importante, porque querer dos outros a calma, a paciência é fácil, mas será que você está transmitindo isso? Diz aí para mim nos comentários como está sendo difícil para você. Sabe por quê? Sou autônoma e por causa da epidemia eu não fui trabalhar. E eu tenho um grande defeito ou qualidade, de provedora do meu lar, e eu estou me sentindo de braços atados. Eu imagino, querida, olha, realmente é muito sério, mas você tenha consciência de que você é uma pessoa trabalhadora, produtiva, e que se isso está acontecendo, é porque não é você que escolheu isso. Faz parte da vida, a gente não tem controle de tudo que pode ou não acontecer, entende? Então, esse é o momento de aprender a economizar. Esse é o momento de desenvolver a simplicidade. Se você tem R$ 500, gasta 200 e guarda 300. Ah, mas está tudo caro. Come pão com alguma coisa, come banana. Ou seja, aprenda a viver com simplicidade. Já percebeu que nesse momento a gente está vivendo sem comprar roupas, calçados? Ou seja, esse é o momento de você só comprar aquilo que realmente vai alimentar a sua mente, seu coração, seu corpo. Esse é o momento. Aí já me perguntaram assim, como eu devo falar para os meus filhos? Por que eles estão em casa? Quando é criança é mais difícil. Tem que usar uma linguagem bem didática, bem infantil, dizer que tem um bichinho, que a gente tem que ficar dentro de casa, até encontrarem um remedinho, ou seja, sem criar pânico, tá? Para que a criança tenha paz dentro de casa. Então, agora, os mais adultos, os pré-adolescentes, os adolescentes, eu acho que está na hora de falar, olha, vamos aproveitar esse momento, o dinheiro não está entrando como deveria, então vamos aproveitar para economizar, quem tem suas economiazinhas vai investir na família, ou seja, é um momento de unir e não dividir, entende? Então, como fazer isso? Vigie sua boca, seu tom de voz. Existe uma pesquisa
na eficácia da comunicação, com os efeitos daquilo que eu comunico com o outro, com o impacto que tem. Então, em média, 60%, algumas pesquisas dizem 58% ou 60%, a minha linguagem corporal, a minha linguagem não verbal. Ou seja, sabe quando você não quer falar nada, mas faz cara feia? Sei. Ou então de deboche. Você não falou nada, mas você está comunicando o que está sentindo. E o outro percebe, o inconsciente da outra pessoa, ela recebe essa seu sentimento. Então a gente tem que ter cuidado com a linguagem não verbal, tom de voz. O tom de voz nessa pesquisa é como se chega a 33%. 33% sobre o impacto da comunicação. Então, dependendo do que você fala, o tom de voz faz uma diferença enorme. Entende? O tom, você pode falar qualquer coisa. Se você usar uma linguagem corporal tranquila, se você usar um tom de voz mais suave, você comunica qualquer palavra. É mais ou menos assim, eu costumo falar isso nos meus cursos. Imagina que tem um cachorrinho do teu lado e você fala assim: sai daqui, olha, eu te amo, hein, mas sai daqui. Ai, você é lindo, que não sei o quê. Ele não recebe o eu te amo. Ele vai receber essa vibração do tom de voz, do seu braço fazendo assim. Mas vamos dizer assim: ai, filhinho, olha, sai daqui, não tá dando, sabe? Vai deitar lá e tal. Ele vai conseguir entender as suas palavras, sem se sentir ofendido, desamado, entende? Então, esse é o momento de praticarmos isso. Esse relacionamento interpessoal. Por isso que eu falei que é tão importante que aconteça primeiro em nós, dentro de nós. A boca fala do que está cheio o coração. Então é muito importante, deixa eu ler aqui. Margarete, nunca se orou tanto no nosso grupo do Zap. Sim, é importante demais a oração. Porque quando a gente ora, a gente clama ao Senhor, mas também a gente se acalma. Agora, a gente tem que ficar atento, se quanto mais você ora, se mais ansioso você fica. Então é sinal de você orar, sim, continuar orando, mas fazer alguma coisa, não basta só orar. Então, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É mais fácil orar do que mudar o comportamento, tá? É muito mais fácil. Tanto que está lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai. Essa vigilância, você está atento com as suas emoções, da forma como você fala. Vigiar você mesmo, as suas reações. E vigiar o cenário. Esse cenário aqui parece que se eu falar determinada coisa, isso aqui vai explodir. Deixa eu me calar um pouquinho, mas sem fazer cara de raiva, desdém. Por exemplo, nós temos um problema hoje no nosso Brasil, que é o nosso presidente da República. Ele é uma pessoa de um caráter maravilhoso. Ele é uma pessoa amada pelo povo. Ele ganhou em vários lugares do mundo na época das eleições, porque podem falar tudo contra ele, menos contra a moral e a honestidade dele. Mas ele é tão espontâneo, eu acho que ele não sabe dessas coisas, que ele fala certas coisas que são verdadeiras, mas ele fala num tom de voz tão áspero às vezes, e às vezes até debocha, né, que ele tem esse jeitão. Só quem gosta dele entende, mas quem não gosta acaba pegando isso, né? Aí tá lá, ó, sede sóbrios e vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor tentando tragar a quem possa. O diabo fica querendo de alguma forma usar como a gente fala, o que às vezes é instigar um cenário para a gente cair. Ele joga uma isca, a gente morde a isca. Ele dá, ou seja, a oportunidade que, se você não estiver vigilante, você acaba entrando na pilha dele. E ele acaba usando outras pessoas da mesma forma.
Então, quando fala lá, sede sóbrios e vigiai, tudo bem, precisamos orar. Mas ali está dizendo, sede sóbrios. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é estar tranquilo, percebendo as situações, estar atento a tudo que está acontecendo, ter paz interior. Porque não tem essa de ficar com medo do diabo, não. Ele anda ao derredor, ele tá distante. Ele só aproxima, ele só usa pessoas, ele cria um teatro se a gente se descompensar emocionalmente. Entende? Então, depende de nós. Então, por exemplo, o nosso presidente, ele é maravilhoso, ele fala a verdade. Talvez, se ele fosse mais fingido, sedutor, mentisse e tal, ele ia ganhar um monte de gente, só que ele não consegue, coitado. Mas, por outro lado, ele acaba atrapalhando um pouco a comunicação dele num momento desse, onde as pessoas estão muito nervosas. Aí o que acontece? Ele acaba dando munição para o inimigo e contra ele, pelo tom de voz, pela forma como ele comunica verdades. Entende? Por quê? No momento desse, os médicos estão lá trabalhando, eles são serviços essenciais, os bombeiros estão, as farmácias, os supermercados, ou seja, existem pessoas que estão trabalhando, estão saindo de casa. Então, quanto mais pessoas puderem ficar em casa e segurar essa crise existencial, emocional e financeira um pouco, só vai favorecer o quê? Bom, vamos pensar um pouquinho? Eu gosto muito de política, não política partidária. Eu tenho formação, uma pós-graduação em ciência política e estratégia, desde 2002. E eu sempre gostei muito de política, mas não partidária, social. Então, eu sempre analisei, né, os cenários políticos, a conjuntura e tal. E eu digo para vocês o seguinte, antes dessa eleição atual, a estrutura de hospitais já estavam falidas. Não tinha nada. Vocês viam na mídia aqueles corredores lotados de pessoas deitadas nos corredores, nos hospitais? Fizeram nada. Foram 30 anos, 20 anos sem investimento na saúde. Eu me lembro que eu morava na Barra na época, em 2003, quando a minha filha sofreu um acidente. Ela foi socorrida no Lourenço Jorge. Em 2003, o Lourenço Jorge era um hospital de referência no Rio de Janeiro. Depois acabou. O Fundão, hospitais federais foram destruídos. Servidores do Estado, ou seja, a logística hospitalar foi para o beleléu. Especialmente através da Copa, Olimpíada, eles deram preferências a construções de estádios e tal coisa. Ou seja, antes do coronavírus, já não tinha estrutura hospitalar para as doenças e urgências comuns, hospitais de emergência. Agora imagina, toda essa estrutura que já estava em colapso, que não deu tempo, eu imagino que existe um projeto para melhorar isso, mas ainda não deu tempo de fazer. O que acontece? Aí essa estrutura já falida, já nocauteada, recebe esse vírus, essa pandemia. Então, quanto menos pessoas tiverem que ir para o hospital, mais fácil será, concorda? Então é isso que a gente tem que pensar. Se você trabalha, tá, em serviços essenciais, você precisa ter cuidado com a sua higiene ao voltar para casa. Agora, se você trabalha de uma forma em que você possa usar a internet, telefone, aquilo que você puder fazer, se você tem uma
Se você descobre a necessidade, com certeza você descobre a motivação. Ah, eu tô vendo aqui, oi Ana, bem-vindo Ana, que é psicóloga também. Hoje eu fiz questão de perguntar para Ana Riciopo, não sei se é assim que fala. Vocês souberam de um caso na Tijuca de um jovem de 26 ou 27 anos que saiu na mídia, que morreu com coronavírus e tal. Ele era amigo do filho da Ana, que está aqui nessa live. E eu perguntei para ela hoje, Ana, eu gostaria de saber se esse rapaz que morreu, se ele tinha alguma doença pré-existente. E ela disse sim, ele tinha bronquite. Então, a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que têm bronquites, que estão com infecções, têm doenças autoimunes, pressão alta, cardiopatias, a tendência, essas pessoas elas já têm o sistema imunológico frágil, senão elas não estariam doentes, ok? Então, essas têm mais tendência a serem contaminadas e ficarem ou muito mal ou terem dificuldade de se curar. Muitas pessoas são contaminadas e não tem nem sintoma, mas é uma roleta russa. Como que você vai saber se você vai entrar em contato com o vírus e não vai ter sintoma? Às vezes a gente tem algum problema e nem sabe que tem. Entende? Então é muito importante que o máximo que puder, porque às vezes... Obrigada, Norminha. Às vezes, uma pessoa, ela é contaminada pelo vírus, não vai ter sintoma, mas ela transmite.